Pessoal, boa noite a todas e a todos. É uma grande alegria poder estar com vocês nessa noite especial para o nosso 13º Bonhoeffer em Contexto. E hoje nós teremos como tema Ecoteologia a partir de Dietrich Bonhoeffer. Carlos? Eu já escrevi para ela aqui. Eu estou escrevendo aqui enquanto você está falando. É uma alegria, então, hoje nós temos como convidada a Di Rayson, da Austrália, e eu vou apresentar ela para vocês um pouco melhor. A Di Rayson, ela fez graduação em Ciências Aplicadas, especificamente em enfermagem. Depois ela fez o seu mestrado em Saúde Pública na Curtin University. Ela se formou em enfermagem na University of Newcastle. Depois fez a sua graduação em teologia na mesma universidade. Fez o seu mestrado também na mesma universidade. E depois fez o seu PhD também na Universidade de Newcastle. E o seu foco de pesquisa foi justamente teologia, ecologia, a partir de Dietrich Bonhoeffer. Atualmente ela é professora no Charles Sturt University e ela tem como principal foco de pesquisa Bonhoeffer, ética cristã, cristologia, cristianismo primitivo, ética ecológica, ecofeminismo, ecoteologia, teologia feminista e teologia pública. E ela, então, está na Austrália, né, como vocês bem sabem. Então, aqui agora é à noite, é 20h30, e lá agora são 7h30 da manhã. E é uma grande alegria podermos estar juntos essa noite com a Dai, que vai nos trazer essa palestra de hoje à noite. Só para introduzir um pouquinho, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho de algo que Bonhoeffer diz, que está relacionado à questão da ecologia. Ele diz assim: o ser humano é proveniente de um punhado de terra. A sua vinculação, essa é a sua vinculação que faz parte da sua essência. A terra é o ventre-mãe na qual o ser humano foi gerado. Sendo assim, a sua materialidade não é a sua prisão, uma roupa, mas seu corpo é ele mesmo, o humano de Deus. E no livro Criação e Queda, Bonhoeffer, em alguns momentos, ele vai falar dessa estreita relação que o ser humano tem com a Terra, né? E da responsabilidade na qual o ser humano foi inserido ao também ao também ter sido criado enquanto imagem e semelhança de Deus. Então, o tema de hoje ele é muito interessante, muito importante para a nossa reflexão também atual em torno dessas questões ecológicas que estão muito em pauta, principalmente aí em nosso país. O encontro vai funcionar assim: a Daiane ela vai apresentar, a Dai vai apresentar o tema dela, ela vai fazer a sua palestra em inglês e, sequencialmente, o professor Carlos Caldas irá trazer a tradução, tá? Depois da palestra da Dai, nós vamos ter também um momento de perguntas. Então, cada uma de vocês pode elaborar sua pergunta, só que para fazer a pergunta é necessário se inscrever, tá? E uma coisa que a gente pede pelas experiências anteriores é que as perguntas elas sejam bastante objetivas, para que facilite-se a vida do Carlos, né? E também para que a Dai possa responder assim com maior dedicação, tá? Então, passo a palavra ao Carlos. O Carlos dá boas-vindas para ela também em inglês e depois passa a palavra para ela começar a sua palestra. It's such a great pleasure, a great joy, and a great honor to have you with us this evening for us here in Brazil and Thursday morning in Australia. Thank you so much for you accepted our invitation. We are very honored to have you this evening or this morning.
and the word is yours. We are all ears. Thank you so much, and good morning, good evening to you all. I'm speaking to you from the future. Muito obrigado, boa noite para vocês, bom dia. Eu estou falando com vocês do futuro, que lá já é amanhã. It's really lovely to be in the company of so many people interested in the work of Bonhoeffer. So I'm very much looking forward to spending the next little while with you. Então, é muito animador, entusiasmador estar em contato com pessoas interessadas, né, em estudar Bonhoeffer, e a gente vai ter um tempo interessante aqui. Ela está compartilhando a tela. Okay, so I'm just sharing my screen. Does that look okay? Isso. Yeah. Okay. Então a palestra é Cristianismo Pé no Chão, a contribuição de Bonhoeffer para a ecoteologia e para a ecoética. Firstly, I just like to acknowledge the country that I'm speaking to you from. I live and work on Biripi country and am speaking to you now from Awabakal country, which is unceded country. Primeiramente, eu quero reconhecer a respeito da terra. Eu vivo e trabalho na terra do Biripi, e eu estou falando da terra do povo Awabakal, terras que não foram cedidas. Eles não entregaram essas terras. And I honor their caring for country and their welcome and hospitality to settlers and to guests. Eu honro o cuidado que eles tiveram para com a terra e a recepção e a hospitalidade que eles deram aos colonizadores e aos visitantes, aos convidados. So in this presentation, I'd like to share with you some of my research on what Bonhoeffer might contribute to our thinking around ecotheology and ecoethics in the Anthropocene. Nessa palestra, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa a respeito de como o Bonhoeffer pode contribuir para a nossa compreensão de uma ecoteologia e uma ecoética no antropoceno. The Anthropocene is the new geological epoch that's characterized by human intervention in the Earth system. O antropoceno é o período geológico, a época geológica caracterizada pela intervenção humana na Terra. As our world leaders gather over the next 2 weeks to attempt to limit global heating and the catastrophic results that this will bring, unfairly affecting the poorest, the most vulnerable, and the least culpable communities, I suggest that theology has an important role to play. Os líderes mundiais vão se reunir daqui a 2 semanas para tentar reduzir ou limitar o aquecimento global e os resultados catastróficos que este aquecimento vai trazer, que vão afetar de uma maneira injusta as comunidades mais pobres, mais vulneráveis, as que têm menos culpa nesse processo todo. Então, a minha sugestão é que a teologia tenha um papel importante a desempenhar nesse processo todo. As David Attenborough has expressed, the continuation of our civilizations and the natural world on which we depend is at stake. David Attenborough disse que a continuação das nossas civilizações e do mundo natural, do qual nós dependemos, está correndo risco. Theology is a necessary discourse partner if the issue is to be understood and the necessary action taken, particularly by people of faith, and Bonhoeffer's Christological theology might contribute to that conversation. Então, a teologia é um discurso necessário, uma parceira de diálogo necessária, se essa questão vai ser entendida, tem que ser entendida.
e se ações necessárias vão ser tomadas, particularmente por pessoas de fé. E a teologia cristológica de Bonhoeffer pode contribuir para esse diálogo. Clifford Green has proposed that Bonhoeffer's creative theology represents a paradigm shift for theology in the 21st century, characterized not only by Christ being pro-me, but also pro-mundo for the world. Então, o Clifford Green, ele propôs que a teologia criativa de Bonhoeffer representa uma mudança de paradigma para a teologia no século XXI, caracterizada não apenas por Cristo ser pró-me, quer dizer, por mim, mas também Cristo pró-mundo, Cristo para o mundo. I suggest that in support of Green's notion, Bonhoeffer's prison speculation of worldly Christianity, with Christological roots going right back to his earliest works, can be further interpreted to have an even more profound application in the Anthropocene, and I'm calling that earthly Christianity. Bom, a minha sugestão, apoiando essa intuição do Clifford Green, é que as especulações de Bonhoeffer enquanto ele estava preso, né, de um cristianismo mundano, é o que aparece no Resistência e Submissão, né, que tem raízes cristológicas que a gente vai encontrar nas primeiras obras dele, nas obras mais antigas dele, podem ser interpretadas como tendo uma aplicação ainda mais profunda no antropoceno. E eu chamo isso de cristianismo terrestre, ou cristianismo pé no chão. É a tradução que eu estou dando para o cristianismo terrestre dela. Bonhoeffer's concern with the natural world is demonstrably deeper than a culturally informed appreciation of the outdoors, although there's certainly ample evidence of that. A preocupação de Bonhoeffer com o mundo natural é demonstrada de uma maneira muito mais profunda do que apenas uma apreciação da natureza, ainda que exista a evidência ampla disso, da apreciação dele pela natureza. The Christology lectures were prepared in the woods whilst he sojourned in his family's holiday house. Então, as palestras sobre cristologia dele foram preparadas em um bosque, enquanto, às vezes, que ele viajava para a casa de campo da família dele. And then in prison, he yearns for the sunshine. And I've got the quote there for you. Então, tem uma citação que eu vou fazer dele, que quando ele estava preso, ele manifestava o desejo de ficar exposto à luz do sol. Então, a citação é a seguinte. Eu estou aqui com o Resistência e Submissão. Só um segundo. Tá. A citação é a seguinte. E, no entanto, eu gostaria de senti-lo mais uma vez, sentir, quer dizer, o sol, em toda a sua força, quando ele queima sobre a pele e, aos poucos, faz o corpo todo arder, de tal modo que, novamente, se tenha consciência de que se é um ser corporal. Gostaria de me deixar esgotar por ele em lugar dos livros e das ideias. Gostaria de que ele despertasse a minha existência animal. Não aquele lado animal que rebaixa a humanidade da pessoa, mas aquele que a liberta do mofo e da falta de autenticidade de uma existência meramente intelectual e torna o ser humano mais puro e mais feliz. In that letter from the 30th of June 1944, Bonhoeffer speculates on the effect that the sun has on creativity and imagination, and whether this actually influences our desire to be in hot countries. Então, numa carta datada de 30 de junho de 1944, o Bonhoeffer especula sobre o efeito que o sol tem na criatividade e na imaginação, e se isso influencia o desejo que a gente tem por estar em países quentes. No caso dele, né, na Alemanha, né, que o inverno é muito rigoroso. Carlos, it's a good time to remind people that the next Bonhoeffer Congress is in Sydney in 2024. So when you come in January, you can enjoy our beaches and participate in Bonhoeffer's idea of the sunshine. Então, ela está dizendo que
quanto a essa questão do sol, né, e sentir o sol, e o Bonhoeffer preso lá na Alemanha, muito frio, e tudo com saudade do sol. O próximo Congresso Internacional da Sociedade Bonhoeffer vai ser janeiro de 2024, na Austrália, é verão lá, e muito quente, então vai dar de todo mundo na praia. So Bonhoeffer's own biography exemplifies the flourishing life in the body and the mind. Just as science itself is showing the diminishing division between the two, between body and mind. A biografia de Bonhoeffer exemplifica a vida florescente no corpo e na mente, né? Assim como a própria ciência mostra essa divisão entre corpo e mente, né? Não faz muito sentido. This validation of the material, including the human body, derives from Bonhoeffer's Christology, and it informs what we might now portray as preemptive eco-theological thinking. Essa validação, a importância que o Bonhoeffer dá ao que é material, inclusive ao próprio corpo humano, é derivada da cristologia dele e informa o que hoje a gente poderia dizer que era um pensamento ecoteológico antes da época, antes do tempo. Bonhoeffer provides an indication of what science is increasingly affirming, that humans are not actors performing within an environment that serves as our theatre. O Bonhoeffer, ele apresenta uma indicação daquilo que a ciência está afirmando cada vez mais, que nós humanos, nós não somos atores que estão encenando num meio ambiente que seria como um palco para nós, né? We're embedded within an interrelated ecology, and as much as we desire to manipulate it, we are instead influenced by it, even to our very core. Nós estamos imersos, né, numa ecologia interrelacionada, de maneira que a gente até quer manipular o meio ambiente, mas a verdade é que, ao invés disso, nós é que somos influenciados, até o nosso próprio núcleo. For example, our mood and our cognition, at least to some extent, are shaped by our interactions with other microbial species, and also the effects of sunlight, of colors, and of ions. Então, o nosso humor, nosso estado de ânimo, né, estado de espírito, a nossa cognição, né, capacidade intelectual, pelo menos até certo ponto, são moldadas pela interação que nós temos com outras espécies microbiais, né, de micróbios, e pelos efeitos da luz do sol, das cores, dos íons. In his farewell sermon to the Barcelona congregation, Bonhoeffer draws together the human biophilic disposition with the problem of domination, or what he would later articulate as the attempted mastery of nature. And I have a quote here too. Então, no sermão de despedida que o Bonhoeffer pregou para a igreja que ele pastoreou em Barcelona, né, a igreja de imigrantes alemães na Espanha, ele falou da disposição biofílica humana com o problema da dominação, e o que mais tarde seria articulado como uma tentativa de dominar a natureza. E agora, abre aspas, né, para esse trecho do sermão que ele pregou lá. Quem já sentiu, pelo menos uma vez na vida, como que a natureza nos abraça e nos rouba dos nossos sentidos, talvez em um lago, numa floresta, um lago tranquilo em uma floresta de tarde, um lago que brilha na nossa alma como os olhos profundos de uma criança, talvez diante da simplicidade de uma flor bonita numa floresta, nós encontramos como se a natureza estivesse saudando os seus filhos. Quem já sentiu, pelo menos uma vez, como a criação, como a Mãe Terra, isso está no texto, como a Mãe Terra captura o nosso coração, essa pessoa vai saber para sempre o que perdeu. Existe uma fenda que percorre o mundo, uma fenda que é visível na natureza, onde os seres humanos estão, e que desaparecerá
onde os seres humanos não mais estarão. So the relationship between humans and the earth is conflicted, and yet Bonhoeffer understands this Christologically. O relacionamento dos humanos com a Terra é problematizado e o Bonhoeffer vai entender esse relacionamento cristologicamente. So in the Christology lectures of 1932, Bonhoeffer frames Christ as incarnate, crucified and risen, and he summarized this again later in Ethics with this quote. As palestras sobre cristologia, nas aulas, né? As aulas sobre cristologia de 1932, Bonhoeffer vai apresentar Cristo, né, de uma maneira tríplice, né? Encarnado, crucificado, ressurreto. E isso mais tarde vai aparecer de uma maneira resumida no Ética. E aí tem a citação, abre aspas. Ao nos tornarmos humanos, nós reconhecemos o amor que Deus tem à criação dele. Na crucificação, nós reconhecemos o julgamento de Deus sobre toda a carne. E na ressurreição, reconhecemos o propósito de Deus para um mundo novo. Nada poderia ser mais perverso do que dividir, separar esses três um do outro, porque o todo está contido em cada um dos três. O Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. That God would become flesh in the world, Christus in mundo, honors the fleshly form of all creatures such that all humanity regains the dignity of bearing the image of God. Então, Deus se tornar carne no mundo, então a expressão latina, Christus in mundo, Cristo no mundo, honrar a forma de carne de todas as criaturas de modo tal que toda a humanidade reconquista a dignidade de ser portadora da imagem de Deus. Christ present in history establishes the ongoing presence of Christ in word, sacrament, and in the church community. A presença de Cristo na história estabelece a presença constante de Cristo na palavra, no sacramento e na comunidade da igreja. So it's Bonhoeffer's attention to the revelation of God in history that sorry. No. Okay, go ahead. Sorry. Okay, sorry. It's Bonhoeffer's attention to the revelation of God in history that the validation of the material world depends on. Então, a atenção que Bonhoeffer dá à revelação de história, revelação de Deus na história, a atenção que Bonhoeffer dá à revelação de Deus na história, sobre a qual a validação do mundo material depende. Por que o mundo material, a matéria é importante? Porque Deus se revela na história. The act of the incarnation demonstrates God's intentional posture of being pro-me, making reconciliation with God an ontological reality. O ato da encarnação demonstra a postura intencional de Deus ser pró-me, por mim, tornando a reconciliação com Deus uma realidade ontológica. The human brokenness and division from God, represented by Adam, is restored and made whole in Christ, who comes to the world as the vulnerable one who is broken. Então, a condição caída, falida, humana, e a separação de Deus representada em Adão é restaurada e tornada íntegra em Cristo, que veio ao mundo como o vulnerável que foi quebrado. Eva Harasta has proposed that Bonhoeffer's identification of Christ with Adam, at once guilty and redeemed, could be best described as Adam in Christ, a notion that both interprets Bonhoeffer's soteriology and reinforces the inseparability of earthly things with the spiritual.
Eva Harasta é uma estudiosa alemã de Bonhoeffer. Ela propôs que a identificação que Bonhoeffer faz de Cristo com Adão, ao mesmo tempo culpado e redimido, poderia ser descrita melhor como Adão em Cristo. E essa é uma noção que interpreta a soteriologia de Bonhoeffer e reforça a inseparabilidade das coisas terrestres com as espirituais. Furthermore, God's reconciliation through Christ is unlimited. Bonhoeffer states, nothing is lost. In Christ, all things are taken up, preserved, albeit in a transfigured form, transparent, clear, liberated from the torment of self-serving demands, not distorted by sin. Então, além disso, a reconciliação de Deus por intermédio de Cristo não tem limite. Aí Bonhoeffer, ele tem a seguinte declaração, abre aspas, nada se perde. Em Cristo todas as coisas são tomadas, preservadas, ainda que de uma forma transfigurada, transparente, limpa, libertada do tormento das exigências egoístas, não distorcidas pelo pecado. And so, reality does not exist outside of Christ, who is the center of a unified, restored reality, the one realm of the Christ reality, the Christuswirklichkeit. And I have a quote. De fato, a realidade não existe fora de Cristo. Cristo é o centro de uma realidade unificada, restaurada, a realidade do domínio da realidade de Cristo. Aí é a palavra em alemão, Christuswirklichkeit. E aí tem uma passagem de Bonhoeffer que eu vou ler aqui para vocês. Vou ler aqui. No corpo de Jesus Cristo, Deus está unido com a humanidade. Toda a humanidade foi aceita por Deus. E o mundo está reconciliado com Deus. Não há parte do mundo, não importa quão perdido, não importa quão ímpio, que não tenha sido aceita por Deus em Jesus Cristo e reconciliada com Deus. O mundo pertence a Cristo. Bonhoeffer continues, in the body of Jesus Christ, humanity is now truly and bodily accepted. It is accepted as it is out of God's mercy. Bonhoeffer prossegue, né? Então, mais uma citação dele. No corpo de Jesus Cristo, a humanidade é agora aceita de maneira verdadeira e de maneira corporal. Ela é aceita como ela é, por causa da misericórdia de Deus. So in these passages, we can see that Bonhoeffer expresses God's universal soteriological intention, namely that all humanity and indeed the entire world is reconciled. Nessas passagens, o Bonhoeffer expressa a intenção soteriológica universal de Deus, que toda a humanidade, na verdade, o mundo inteiro, seja reconciliado. So this squares with the concept of Christuswirklichkeit, where naught exists outside of Christ, and that's impossible to be outside of Christ's saving grace. Isso se enquadra direitinho com o conceito de Bonhoeffer do Christuswirklichkeit, né, que conforme o qual nada existe fora de Cristo. E dessa maneira também é impossível estar fora da graça salvadora de Cristo. So we can now interpret this to be a validation of Earth and all her ecologies, systems and species. Então, agora a gente pode interpretar isso como sendo uma validação, no sentido de dar importância, né, para a Terra e para todas as ecologias, sistemas e espécies da Terra. This is important for how we understand climate change and the value that God places on the integrity of Earth. É importante para a gente poder entender a questão da mudança climática, tá, e os propósitos de Deus para a Terra. Okay, so in
Thy Kingdom Come, the prayer for the church community for God's kingdom on earth, something that he wrote in November 1932. Bonhoeffer reiterates the type of worldliness in which followers of Christ are to engage in both spatial and temporal terms, reflecting the incarnational Christology that he was writing in the same period. Venha teu reino, a oração da comunidade da igreja para o reino de Deus na terra. É um texto de 1932. Nesse texto, Bonhoeffer reitera o tipo de mundanidade na qual os seguidores de Cristo devem se envolver em termos espaciais e temporais, refletindo a cristologia encarnacional que ele estava escrevendo exatamente naquele mesmo período. When Bonhoeffer exhorts his hearers to pray in the Lord's Prayer, Thy kingdom come, he emphasizes the this worldliness of Christianity. Bonhoeffer exortou os ouvintes dele a orar, né, na oração do Pai Nosso, venha teu reino. Ele enfatiza que o cristianismo tem uma mundanidade. Mundanidade. Este mundo aqui. Otherworldliness, either in the form of a future heaven or another earth, demonstrates for Bonhoeffer an intrinsic disbelief in God's kingdom, and in turn, it reflects our distorted relationship with earth. Uma extramundanidade, quer dizer, pensar em termos de um outro mundo, na forma de um céu futuro ou de uma outra terra. Para Bonhoeffer, isso demonstra uma descrença intrínseca no reino de Deus. E aí o resultado é que vai distorcer, deturpar o nosso relacionamento com a terra. In Thy Kingdom Come, Bonhoeffer is already utilizing themes he would later develop in ethics, that, quote, there are not two realities, but only one reality, and that it is God's reality revealed in Christ in the reality of the world. The reality of Christ embraces the reality of the world in itself. Esse texto, né? Venha teu reino. O Bonhoeffer já utiliza temas que mais tarde seriam desenvolvidos em ética. Ele próprio disse assim, não existem duas realidades, mas uma só. E essa única que existe é a realidade de Deus revelada em Cristo na realidade do mundo. A realidade de Cristo abraça a realidade do mundo em si mesma. Otherworldliness, he says in Thy Kingdom Come, is the devious trick of being religious. Então, uma extramundanidade, né? O Bonhoeffer, no Venha Teu Reino, vai dizer que é um truque enganoso de ser religioso. Enganoso de ser religioso. Focusing on a future world legitimizes disengagement from the harsh reality of this one, and it avoids ethical engagement and the costly aspect of discipleship. Se existe um foco em um mundo futuro, se o foco está em um mundo futuro, isso vai legitimar um não envolvimento com as realidades difíceis desse mundo agora aqui, e vai evitar o envolvimento ético e o aspecto custoso do discipulado. Bonhoeffer challenges these false dichotomies of piety and action and of otherworldliness from full engagement in this world. Então, vai questionar as dicotomias falsas entre piedade e ação. E vai questionar também essa extramundanidade que faz com que não exista um envolvimento completo com este mundo agora aqui. Such engagement has temporal and spatial aspects. Envolvimento, né? Engajamento, ele tem aspectos temporais e espaciais. This worldliness places value on the present. Christ has entered into history in order to validate the present, albeit penultimate, age. Então, esta mundanidade vai dar valor ao presente. Cristo entrou na história para validar essa era presente, ainda que esta era presente seja a penúltima.
Revelation breaks into all totalizing systems of thought, including otherworldliness and piety. A revelação, quer dizer, a revelação de Deus em Cristo, né? Irrompe em todos os sistemas de pensamento, incluindo essa extramundanidade e a piedade. Bonhoeffer's eschatology is a fulfillment of that which has been commenced, rather than being a replacement for the world's apparent inadequacy. A escatologia de Bonhoeffer é o cumprimento daquilo que já começou, ao invés de dar ênfase na substituição da aparente falta de adequação do nosso mundo. So when we pray, thy kingdom come, we affirm the inauguration of God's kingdom and its ultimate fulfillment, and we leave ourselves no option but to participate in Christ's work. Consequentemente, quando a gente ora assim, venha teu reino, nós estamos afirmando a inauguração do reino de Deus e o seu cumprimento definitivo. E para nós não vai ter nenhuma outra opção a não ser participar da obra de Cristo. So in the Anthropocene, eschatologies that rely on a destruction of this world in order to usher in a new world serve to either ignore or repudiate climate change, or at worst, welcome climate change as a means to expedite the return of the Lord. No Antropoceno, né, que é esse período que nós estamos nele, escatologias que dependem de uma destruição desse mundo para lançar, né, um novo mundo, geralmente vão servir ou para ignorar, ou então para repudiar a mudança climática, ou então, pior ainda, escatologias assim vão acolher de bom grado a mudança climática, porque vão entender que é uma maneira de apressar a volta do Senhor. So Bonhoeffer's eschatology of this worldliness fully validates the present age, and it requires that we wrestle with the demands of the present age. A escatologia de Bonhoeffer, que é uma escatologia que vai enfatizar esse mundo, ao invés de ser daquela outra maneira, né, vai validar completamente a era presente e vai exigir que nós lutemos com os desafios e as demandas desta era presente. Bonhoeffer says that this devious religious trick of piety removes us from having to address the worldly problem of climate change, and it adds a cloak of responsibility. Então, nas palavras do Bonhoeffer, né, esse truque enganoso religioso da piedade, uma piedade que é enganosa, né, porque faz com que a gente deixe de dar atenção ao problema da mudança climática e ainda vai revestir isso de um manto, uma capa de respeitabilidade. In what seems paradoxical, the temporality of Christian hope necessarily bears in on the existential question for the viability of life on earth here and now. Parece um paradoxo, mas a temporalidade da esperança cristã, obrigatoriamente, vai levar em conta a questão existencial da vida na Terra, a vida na Terra aqui e agora. Whilst Bonhoeffer's seminal issue was not global warming, but rather the rise of Nazism, the imperative to live faithfully and in a fully engaged way that underpins Bonhoeffer's call to discipleship is equally applicable in our own crisis. Veja bem, a questão seminal do Bonhoeffer não era aquecimento global, né? Pelo contrário, era a ascensão do nazismo. Mas, apesar disso, o imperativo de viver fielmente e viver plenamente envolvido com aquilo que sustenta, que baseia o chamado de Bonhoeffer ao discipulado, é igualmente aplicável na nossa crise hoje. Our hope in this time of crisis relies on the unified Christ reality that has been drawn into and held together in Christ. Tempo de crise, né, no qual estamos, a nossa esperança está baseada na realidade unificada de Cristo.
né, que de trazer todas as coisas em Cristo. Essa é a nossa esperança. Bonhoeffer's summary is this, that history moves only from this center and toward this center. O resumo que o próprio Bonhoeffer dá é o seguinte: a história se move ao redor deste centro, que é Cristo, e em direção a este centro, que é Cristo. So it's remarkable to me that one of his most well-known comments from prison so closely resembles these early questions from Thy Kingdom Come, and one that's especially relevant in the Anthropocene. Para mim é notável que um dos comentários mais conhecidos do Bonhoeffer, né, que aparece em Venha o Teu Reino, tem uma relevância especial no Antropoceno. Então, tem a citação do Resistência e Submissão, que é a seguinte, a versão em português diz assim: o que me ocupa incessantemente é a questão: o que é o cristianismo? Ou ainda, quem é de fato Cristo para nós hoje? Como vamos falar de uma maneira mundana a respeito de Deus? Como vamos ser cristãos sem religião? Como vamos ser igreja, né? Como fomos chamados, sem entender a nós mesmos religiosamente como privilegiados, mas ao invés disso, como pertencendo totalmente ao mundo. Cristo, então, não seria o objeto da religião, mas algo totalmente diferente, verdadeiramente o Senhor do mundo. Não o objeto da religião, mas o Senhor do mundo. So what's generally been accepted as Bonhoeffer's creative prison theology can be seen to derive its foundations from his early Christology lectures, as well as to his later ethics, and as shown here from Thy Kingdom Come. Aquilo que tem sido geralmente aceito como sendo a teologia criativa, a teologia da prisão criativa de Bonhoeffer, parece que deriva, né, que encontra as suas bases nas primeiras palestras de cristologia que ele fez, né? E aquilo vai aparecer mais tarde em Ética, tal como foi demonstrado aqui, né, em Venha o Teu Reino. The significance in the Anthropocene is that a unified reality of Christ in the world, embracing the world in itself, allows us to theologically consider our relationship to Earth and to her creatures as an extension of this intrinsic sociality, which in itself is a manifestation of Imago Dei. A importância no Antropoceno é que a realidade unificada de Cristo no mundo abraça o mundo em si mesmo e nos permite considerar teologicamente o nosso relacionamento com a Terra e com as criaturas da Terra como uma extensão da socialidade intrínseca, da nossa socialidade intrínseca, que é em si mesma uma manifestação da Imago Dei, a imagem de Deus. So, created in the image of the Trinitarian God, we recognize our propensity to relationships with each other and the church community as the fullest reflection of this image of God. Quer dizer isso, né, que nós, como criados à imagem do Deus triuno, trinitário, reconhecemos a nossa propensão aos relacionamentos, né, de uns para com os outros e para com a comunidade da igreja como reflexo amplo, pleno desta imagem. Our reconciled and restored vertical relationship with God becomes the analogia relationis for a potential horizontal relationship with each other. O nosso relacionamento reconciliado, restaurado com Deus, relacionamento vertical com Deus, se torna a expressão latina, né? Analogia relationis, né? A analogia da relação com o nosso relacionamento horizontal com os outros. Relacionamento vertical com Deus
se torna um modelo para o relacionamento horizontal com os outros. The ecological network of codependent relationships throughout the biosphere, of which we are a component, can be theologically interpreted as an authentic extension of our sociality, and therefore a different way of interpreting our place and role in creation becomes possible. A rede ecológica de relacionamentos codependentes em toda a biosfera, da qual nós somos uma parte. Então, essa rede pode ser interpretada teologicamente como uma extensão autêntica da nossa socialidade e, portanto, uma maneira diferente de interpretar o nosso lugar, o nosso papel na criação se torna possível. As we recognize the immanent Christ throughout all of creation, not only in the face of the other, we begin to perceive our own Christ-woven relationships throughout the biosphere. À medida que a gente reconhece, à medida que a gente reconhece o Cristo imanente em toda a criação e não apenas diante do outro, da outra pessoa, né? Aí nós começamos a perceber os nossos relacionamentos tecidos em Cristo por intermédio ou através de toda a biosfera. Okay, so such a Christology validates the materiality of the human form derived, according to Bonhoeffer, from both Imago Dei and from Mother Earth. And I have a quote. Uma cristologia dessas vai dar importância à materialidade do humano formado, conforme Bonhoeffer, a partir da imagem de Deus e da Mãe Terra. E aí tem uma citação. Deixa eu ver aqui se eu achei certo. Tá. É uma citação do Criação e Queda. Eu vou ler aqui a versão em português. O ser humano assim criado é o ser humano à imagem de Deus. Imagem não apesar de sua corporeidade, mas justamente nela, pois em sua corporeidade ele está relacionado à terra e a outros corpos. Ele está ali para os outros e depende de outros. Em sua corporeidade, ele encontra o irmão e a terra. Como tal criatura, o ser humano formado de terra e de espírito é semelhante ao seu Criador, Deus. I love that that quote. It's one of my favorite ones. So reading Ela this disse passage. que adora essa citação, que é uma das preferidas dela. Sorry, Dai. Go ahead, please. So reading this passage through a contemporary ecological frame, Bonhoeffer can be seen as preempting what is now understood as the interdependence of species that comprises the biosphere. Essa passagem, através de uma perspectiva ecológica, ou melhor, perdão, lendo, né, essa passagem através de uma perspectiva ecológica, a gente pode entender o Bonhoeffer como que antecipando o que atualmente é entendido como a interdependência das espécies que compõem a biosfera. A theology that incorporates sociality that extends across species divisions and indeed throughout the entirety of creation stands in contrast to less useful theologies of stewardship and dominion. Uma teologia que incorpora essa socialidade que vai além da divisão das espécies. Na verdade, vai incorporar a inteireza da criação. Ela contrasta com teologias menos úteis de mordomia e de domínio. So these other theologies of stewardship and dominion, they tend to approach the issue from a deficit model rather than a Bonhoefferian one that provides such a positive account of creation's intrinsic relatedness. Essas teologias, né, de mordomia e de domínio, a tendência delas é usar um modelo deficitário. Elas vão tratar dessa questão do meio ambiente com um modelo deficitário, né? E o que as contrasta com o modelo bonhoefferiano, que providencia uma visão mais positiva do interrelacionamento intrínseco da criação.
Bonhoeffer references our relationship with Mother Earth in several more places. Consider this image from Good Friday of 1927. Oh, sorry. O Bonhoeffer vai fazer várias referências em muitos lugares ao nosso relacionamento com a Mãe Terra. E aí tem uma citação que é de um sermão que ele pregou na Sexta-feira da Paixão, do ano 1927. A coroa, um amontoado de espinhos pontiagudos, é pressionada sobre a sua testa. As primeiras gotas de sangue caem na terra, sobre a qual ele, o amor de Deus, caminhou. A terra bebe o sangue do seu amado Filho Criador, que a amou como ninguém havia amado. Ninguém jamais a amou como ele a amou. In his exegesis of the Genesis creation story, I'm not sure if this is the passage that Wilhelm quoted at the start, but Bonhoeffer describes Adam being taken from the earth as we are taken from our mother's womb. Therefore, our bond with the earth is essential to our humanity. And according to Bonhoeffer, even Charles Darwin could not have used stronger language. A exegese que Bonhoeffer faz da narrativa da criação no Gênesis, que o Wilhelm citou no início, né, do texto lá do Criação e Queda, Bonhoeffer descreve Adão sendo retirado da terra, assim como nós somos retirados, cada qual, do útero da nossa mãe, da sua mãe. Então, o nosso vínculo com a terra é essencial para a nossa humanidade. E, de acordo com Bonhoeffer, nem o Charles Darwin teria conseguido usar uma linguagem mais forte do que essa. These earthy bodies are not just the shells that simply house our spirits. Os nossos corpos terrestres não são apenas conchas que vão abrigar os nossos espíritos. Bonhoeffer says that the human being is a body in a move that preempts what we call embedded cognition. Bonhoeffer diz que o ser humano é um corpo, de uma maneira que antecipa aquilo que a gente chama de cognição incorporada. Seria isso, cognição incorporada. So we do not have a body and a soul. We are a body and soul, making our material. Temos um corpo e alma. Antes, nós somos um corpo e alma. Making our materiality like Christ's own materiality, implicit in what it means to be human. Isso faz a nossa materialidade, assim como a própria materialidade de Cristo, está implícita naquilo que significa ser humano. Bonhoeffer says we are a piece of earth called by God to have human existence, and that what is to be taken seriously about human existence is its bond with Mother Earth, its being as body. Ele diz que, palavras dele, nós somos um pedaço da terra que Deus chamou para a existência humana. E que o que deve ser levado muito a sério a respeito da existência humana é o vínculo com a Mãe Terra, como sendo o seu corpo. Carlos, I'm just going to skip the next paragraph. Several notes from prison around July and August 1944 provide evidence that Bonhoeffer was engaging with non-religious interpretations of Christian concepts and how they might translate into a new world. Estou dando um salto, pulando um pouquinho para frente, várias notas da prisão, né, escritas entre julho e agosto de 1944, dão exemplos que Bonhoeffer estava envolvido com uma interpretação não religiosa de conceitos cristãos. E como que esses poderiam ser traduzidos para um mundo novo. His note, what if Christianity was not a religion at all, might serve as an impetus for a religionless Christianity, which is outward looking and operates on behalf of the vulnerable, so enacting our belonging wholly to the world.
A observação que ele fez, né? E se o cristianismo não é uma religião, ou não for uma religião? Isso pode servir como um estímulo, um incentivo para um cristianismo não religioso, cristianismo religioso, que está trabalhando e olhando para os mais vulneráveis, fazendo com que nós possamos pertencer totalmente ao mundo. Bonhoeffer was anticipating the move toward a non-religious encounter with the God who suffers with creation. Ele estava antecipando o movimento em direção ao encontro não religioso com o Deus que sofre com a criação. Such a tendency finds its fulfillment in the human turn toward the earth. Essa tendência vai encontrar cumprimento, né, no humano que se vira em direção à Terra, que se direciona à Terra. Participating in the manifestation of God's kingdom on earth is only possible for those who see Christ both in the earth and for the earth, in mundo pro mundo. Participar da manifestação do reino de Deus na Terra só é possível para quem vê Cristo na Terra e para a Terra. Aí as expressões latinas, in mundo pro mundo, no mundo e para o mundo. In a letter to his fiancée, Bonhoeffer succinctly combines the ethical imperative with judgment, saying our marriage must be a yes to God's earth. Na carta que Bonhoeffer mandou para a noiva dele, ele faz um resumo do imperativo ético, né, com o julgamento. Né? E aí ele diz assim, o nosso casamento deve ser um sim para a terra de Deus. Eu temo que os cristãos que se aventuram a ficar com apenas um pé na terra vão ficar com apenas um pé no céu também. Standing with earth becomes a manifestation of becoming not homo religiosos, but becoming more fully human. Ficar com a terra vai se tornar uma manifestação não do homo religiosos, né? O humano religioso. O Bonhoeffer falou contra isso. Mas vai nos tornar mais plenamente humanos. Do you just want to read this one? Então, a citação. Quando alguém ama a vida e a terra tanto que tudo nela parece estar perdido, e o seu fim, a pessoa pode acreditar na ressurreição. Só então a pessoa poderá acreditar na ressurreição dos mortos e em um mundo novo. Só então. So, loving life and earth becomes constitutive of the validated human experience that Bonhoeffer both articulated and demonstrated. Para a vida e a terra é constitutivo da experiência humana validada que o Bonhoeffer articulou e demonstrou. I think it also provides a way forward in a journey to reclaim Christian hope in an era devoid of security and promise, a world facing the crisis of climate catastrophe and biodiversity loss. Também isso, amar a vida e amar a terra, né, também vai providenciar uma maneira para o nosso caminho de afirmar a esperança cristã numa era destituída de segurança e de garantia, não tem garantia nenhuma. Então, nós poderemos, assim, afirmar nossa esperança em um mundo que encara as crises da catástrofe climática e da perda de biodiversidade. So earthly Christianity then provides a way to speak in a religionless, worldly voice that reflects our ecological integration in the biosphere and our particular responsibility to it. Então, cristianismo terrestre, terreno, pé no chão, vai providenciar uma maneira da gente poder erguer uma voz mundana, não religiosa, mas que vai refletir a nossa integração ecológica na biosfera e a nossa responsabilidade particular para com, né, a biosfera. When we understand ourselves as belonging wholly to the world,
we sense both the task and the obligation implied for us in the Anthropocene. Nós nos entendemos como pertencendo totalmente ao mundo, aí nós percebemos a tarefa e a obrigação que estão implicadas para nós, né, nessa era do antropoceno. Oh, I forgot it's my turn. In acting on that obligation, we have a unique opportunity to bring a message of hope to the world, or to put it another way, we manifest God's kingdom on earth. Agir, então, de acordo com essa obrigação em relação ao mundo, ao agir assim, nós vamos ter uma oportunidade única de levar uma mensagem de esperança para o mundo. Ou então, para dizer isso com outras palavras, né, de manifestar o reino de Deus na Terra. That's it. There's a quick plug for my book. E agora é isso, e aí a propaganda do livro dela. E tá aí com um desconto bom, aí, 30%. Obrigado. Welcome. Oh, thank you. De nada.